Vamos ver se você concorda comigo. Infelizmente, não sei se isso acontece com você, na sua casa, na sua família, vamos ver se você conhece alguém assim, ou se você mesmo é essa pessoa. Tá, mas na grande maioria das vezes, as pessoas perdem tempo da vida, desperdiçam grande parte do seu tempo, que o tempo é moeda muito mais cara do que qualquer valor que a gente possa encontrar hoje no mercado. O tempo não se compra com dinheiro. E uma vez o tempo perdido, infelizmente nós não o resgatamos mais. E as pessoas perdem tempo com o quê? Elas desperdiçam grande parte do tempo da sua vida procurando culpados pelas crises que elas têm instaladas na sua mente. Mas essas crises que elas têm instaladas na sua mente, elas vêm do convívio pessoal, do convívio profissional. Só que cegado por não ter uma visão assertiva, essas pessoas acabam, ao invés de procurar a solução, elas começam a procurar o quê? Culpados. Então o primeiro drive que eu vou passar para você é este. Você tem que, antes de procurar culpados, saber o que está acontecendo, do que não está dando certo, você tem que o quê? Ativar o seu propósito de vida. E como é que eu vou ativar o meu propósito de vida? Primeiro, você tem que entender que você tem uma missão aqui nessa terra. Você tem um porquê de ter nascido. Você não nasceu por um acaso. Deus, quando fez o homem, ele colocou o homem na terra para ser o quê? Dominador. No entanto, que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus ele tem um propósito com você. Só que agora você tem que encontrar este propósito. E como que você vai encontrar este propósito? Simples. O que você faz com amor, com dedicação? O que proporciona para você lucro, legado, plenitude e credibilidade? As pessoas vivem uma vida sem encontrar o porquê da sua existência. Vivem uma vida sem saber o porquê que estão nessa terra, nesse mundo. E acabam não sendo dominador, acabam sendo dominados, justamente por não enxergar o quê? O seu propósito. O que você faz que são as suas habilidades e capacidades naturais que promovem credibilidade, que você pode ensinar as pessoas com aquilo que você faz, porque isso vai dar lucro tanto para você quanto para a pessoa que você está ensinando. Imagina o quanto você pode fazer de trazer de benefício a pessoas que estão perdidas se você encontrar o seu legado. Porque quando você encontra o seu propósito de vida, você acaba transmitindo o quê? A missão para outras pessoas, através daquilo que você faz com amor, com carinho, com dedicação, vai fazer com que outras pessoas encontrem também um propósito de vida. Então o primeiro drive é esse. Encontre o seu propósito de vida. A partir do momento que você ativou o seu propósito, você tem que enfrentar os medos. E por que enfrentar os medos? É simples. Por que eu devo enfrentar os medos? Porque o medo, eu já expliquei, ele é o primeiro passo após uma decisão. Se você tomar uma decisão, eu vou chegar a determinado lugar, e você não tomar uma atitude, você vai acabar desistindo. Por quê? Porque o medo ele é o primeiro desafio a partir do momento que você tomou uma atitude. Então por que eu tenho que enfrentar o medo? Porque o medo é o primeiro passo após uma decisão. Se você não der o primeiro passo, a sua decisão é o quê? Frustrada. Então o medo ele faz parte. Por que eu devo enfrentar o medo? De alguma forma, todos sentem medo. Então não é só você. Todos sentem medo. Só que a diferença é aqueles que não são dominados pelo medo. Quando você já tem esse drive na sua mente, olha só, eu ativei o meu propósito de vida, agora eu tenho que enfrentar o medo. Esse drive ele tem que estar na sua mentalidade. Justamente para quê? Para você produzir a motivação para uma ação. Como é que eu vou produzir a motivação para uma ação? A partir do momento que eu tiver o meu propósito ativado. Se eu me enxergar num resultado, com certeza eu já produzo a motivação para tomar uma decisão. Só que quando eu tomo essa decisão, o medo ele se apresenta para fazer eu recuar do meu propósito. Então o que eu tenho que fazer? Identificar que o medo é o primeiro passo após uma decisão. Coloque na sua mente. Segundo, por que eu tenho que enfrentar o medo? Porque de alguma forma todos têm medo. Toda a humanidade tem medo. Não é só você. Não recua. Muita gente tem medo após tomar uma decisão. Por que eu tenho que enfrentar o medo? Porque é o seguinte, se eu desistir por causa do medo, alguém não vai. Certo? Então se você está se enxergando
como principal personagem no palco da sua existência, e você não avançar, coloque na sua mente uma coisa: alguém não vai desistir. E o quarto motivo do porquê que você tem que enfrentar os medos, sabe o que é? Você tem que enfrentar o medo porque é a única certeza que você vai ter que você vai chegar em algum lugar. Se você ficar debaixo da mesa, se você ficar escondido atrás dos seus propósitos, se você ficar sonhando sem tomar atitude, você jamais vai ter certeza que você vai chegar a algum lugar. Agora, se você enfrentar os medos, sabendo que o medo ele é o primeiro passo após uma decisão, toda decisão que você tomar, o medo ele vai se apresentar no dia seguinte ou no mesmo dia, ou dias após. O medo vai se apresentar. E por que eu tenho que enfrentar o medo? Simples. Se eu enfrentar o medo, eu vou ter certeza que eu vou chegar a algum lugar. E se eu não enfrentar o medo, pega esse código agora aqui, ó. Se você não enfrentar o medo, você vai chegar a lugar algum. Ou seja, você vai morrer na praia. Você vai ser empregado daqueles que não desistiram. Todos eles passaram pelo mesmo processo, mas eles não desistiram. Então eu tenho certeza que você, com esses códigos na sua mente, você vai pensar diferente a partir de agora.